Meu parceiro de treino hétero se inclinou durante um agachamento, sua respiração quente no meu pescoço, e sussurrou algo que fez o mundo inteiro parar de se mover. O que ele disse mudou tudo o que eu pensava saber sobre nós. E sobre mim mesmo. Meu nome é Rafael, tenho 26 anos, trabalho como designer gráfico aqui em São Paulo, e nunca imaginei que um simples pedido para dar apoio num exercício pudesse mudar completamente minha perspectiva sobre a amizade, atração e aquela linha fina e perigosa entre os dois. Deixa eu te contar como isso começou. A academia sempre foi meu refúgio. Sabe aquele lugar onde você vai não só para treinar o corpo, mas também para desligar a cabeça do caos do dia a dia? Era isso para mim. Todo dia às 7 da manhã, antes do trabalho, eu estava lá. Mesma rotina, mesmos equipamentos, mesma playlist no fone. Previsível, seguro, confortável. Foi num desses dias normais, há uns 6 meses atrás, que conheci o Thiago. Ele tinha acabado de se matricular na academia e estava meio perdido, tentando ajustar a carga de um aparelho de supino. Eu estava passando quando ele olhou para mim com aquele sorriso meio sem jeito e perguntou se eu poderia dar uma força. Claro que eu ajudei. A gente trocou algumas palavras, ele agradeceu, e foi isso. Nada demais. Mas no dia seguinte ele estava lá de novo. E no outro dia também. Sempre no mesmo horário que eu. A gente começou a se cumprimentar. Aquele aceno de cabeça básico de quem se reconhece, mas ainda não é chegado. Depois de uma semana, a gente já estava trocando algumas frases sobre treino, sobre a dor muscular do dia anterior, sobre como segunda-feira é cruel demais para existir. E foi acontecendo naturalmente. Sabe quando você não planeja fazer amizade com alguém, mas de repente percebe que aquela pessoa já faz parte da sua rotina? Foi assim. Em pouco tempo, a gente já estava sincronizando os treinos. Ele fazia peito, eu fazia peito. Ele partia para as pernas, eu ia junto. A gente se ajudava nos exercícios, trocava dicas, ria das nossas expressões ridículas quando a série estava difícil demais. Thiago tinha 28 anos, era engenheiro civil, e tinha aquele jeito tranquilo e direto de ser que eu admirava. Nada de frescura, nada de drama. Ele era o tipo de cara que diz exatamente o que pensa, sem filtro, mas sem ser grosso. Sincero. E tinha um senso de humor meio ácido que combinava perfeitamente com o meu. A gente zoava um com o outro o tempo todo. Eu lembro de um dia que ele chegou na academia com uma camiseta ridícula, daquelas com frase motivacional brega tipo, dor é fraqueza saindo do corpo. Eu não resisti. Passei por ele e falei bem alto. Pai, essa t-shirt é um crime contra o bom gosto. Ele olhou pra mim, deu aquele sorriso malandragem e respondeu. Pelo menos eu não ando com aquelas meias até acima do joelho que você usa, avô. A gente riu tanto que o pessoal ao redor ficou olhando, sem perceber nada. Era isso. Era leve, era divertido, era genuíno. Eu gostava de estar perto dele. E sim, eu já tinha percebido que talvez eu gostasse um pouquinho a mais do que deveria. Mas eu empurrava esse pensamento pra bem longe. Thiago era hétero. Ele falava de garotas, de encontros, de ex-namoradas. E eu? Bem, eu nunca tinha falado sobre minha vida pessoal com ele. Não por medo, mas porque simplesmente nunca surgiu o assunto. E eu preferia assim. Preferia manter aquilo que a gente tinha sem complicar. Porque o que a gente tinha era bom, era real, não era só sobre a academia. A gente começou a conversar sobre trabalho, sobre frustrações, sobre aquelas coisas que você só divide com quem realmente te escuta. Ele me contava sobre os projetos malucos que apareciam no escritório dele, sobre clientes impossíveis, sobre o chefe que parecia viver só para complicar a vida dele. Eu desabafava sobre prazos apertados, sobre briefings confusos, sobre aquela sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. E tinha algo especial na forma como ele ouvia. Sabe quando você percebe que a pessoa não está só esperando a vez dela de falar? Thiago realmente prestava atenção. Ele fazia perguntas, se lembrava de coisas que eu tinha comentado semanas atrás, dava conselhos que faziam sentido. E eu fazia o mesmo por ele. A gente se tornou um apoio mútuo sem perceber. Eu me pegava esperando ansioso pelo treino da manhã. Não só pelo exercício em si, mas pela companhia. Por aqueles 15 minutos de conversa enquanto a gente alongava depois do treino. Pelas risadas no vestiário. Por aquele sentimento de que tinha alguém ali que realmente se importava, mesmo que fosse só no contexto daquele espaço, daquele momento. Mas eu sabia que tinha que ter cuidado. Porque às vezes, quando a gente estava fazendo algum exercício junto, quando ele colocava a mão no meu ombro para me corrigir a postura, ou quando nossos olhos se encontravam no espelho durante uma série, eu sentia algo que não era só amizade. Era uma pontada no peito, uma vontade de que aquele momento durasse mais, uma curiosidade perigosa sobre o que seria tocar nele de uma forma diferente. Eu me repreendia mentalmente toda vez que isso acontecia. Para com isso, Rafael, ele é seu amigo. Ele é hétero. Não estraga isso.
E eu realmente não queria estragar, porque a amizade dele significava muito pra mim. Muito mais do que eu tinha coragem de admitir, até mesmo pra mim mesmo. Não sei exatamente quando aquilo deixou de ser só uma amizade de academia pra mim. Talvez tenha sido no dia em que ele apareceu visivelmente chateado, com os olhos cansados, e me contou que tinha brigado com a namorada. Ou talvez tenha sido naquela manhã em que eu cheguei frustrado com um projeto que tinha dado errado, e ele simplesmente parou o treino dele para sentar comigo e ouvir. Ou quem sabe tenha sido desde o primeiro dia, desde aquele sorriso sem jeito dele pedindo ajuda no supino. O fato é que eu estava investindo emocionalmente naquilo de uma forma que eu sabia que era arriscada. Mas eu não conseguia parar, porque estar com ele era bom demais. Ele me fazia rir, me fazia pensar, me fazia sentir visto. E eu não tinha muitas pessoas assim na minha vida. Teve um dia que a gente decidiu sair do contexto da academia. Tiago sugeriu que a gente fosse tomar um café depois do treino, numa cafeteria ali perto. Foi meio estranho no começo, eu confesso. Ver ele fora daquele ambiente, sentado numa mesinha, ainda com a roupa de treino, conversando sobre a vida. Mas foi bom, foi muito bom. A gente ficou quase 2 horas lá. Falamos sobre tudo. Sobre sonhos, sobre medos, sobre aquelas coisas que a gente raramente divide com alguém. Ele me contou que tinha medo de estar vivendo no piloto automático, de acordar daqui a 10 anos e perceber que não tinha feito nada do que realmente queria. Eu entendi completamente. Falei sobre como às vezes eu me sentia preso numa rotina que eu mesmo tinha criado, mas que não me satisfazia mais. Foi nesse momento que eu percebi o quanto a gente era parecido. O quanto ele entendia coisas sobre mim que eu achava que ninguém entendia. E foi assustador, porque quanto mais eu o conhecia, mais eu queria conhecer. Mais eu queria estar perto dele. E isso não era só admiração. Não era só amizade. Era atração, era desejo. Era algo que eu não sabia como controlar. Mas eu mantinha tudo guardado. Porque a amizade dele valia mais do que qualquer risco. E eu tinha certeza absoluta de que ele nunca veria em mim o que eu via nele. Então eu me contentava com o que a gente tinha. Com os treinos, com as conversas, com aquele cafezinho pós-treino que virou tradição nossa. Aquilo se tornou a melhor parte do meu dia. Acordar cedo deixou de ser um sacrifício e virou algo que eu esperava ansioso. Porque eu sabia que ia ver ele. Que a gente ia trocar aquelas zoações bobas. Que a gente ia suar junto. Que a gente ia dividir aquele espaço, aquele tempo, aquela conexão. Até que um dia algo mudou. Foi sutil no começo. Tão sutil que eu quase não percebi. Tiago estava diferente. Mais quieto, mais distraído. Durante os treinos, ele parecia estar em outro lugar. Eu perguntava se estava tudo bem, e ele só sorria e dizia que sim, mas eu sabia que não estava. Eu já conhecia ele o suficiente para saber quando algo estava errado. Tentei dar espaço. Pensei que talvez fosse algo de trabalho, ou da namorada, e que ele ia falar quando se sentisse confortável. Mas os dias foram passando, e ele continuava estranho. Não mais distante, mas diferente. Às vezes eu pegava ele me olhando, e quando nossos olhos se encontravam, ele desviava rápido, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Eu não entendia, e confesso que fiquei com medo. Medo de que ele tivesse percebido como eu me sentia. Medo de que aquilo fosse o começo do fim da nossa amizade. Medo de perder a pessoa que tinha se tornado tão importante para mim. Mas eu não disse nada. Continuei agindo normal, ou pelo menos tentando. Continuamos treinando juntos, continuamos conversando, continuamos tomando café, mas havia uma tensão no ar que não existia antes. Algo não dito, algo que pairava entre nós e que eu não sabia identificar. E então veio aquele dia, a semana seguinte. Tiago chegou na academia com uma energia diferente. Não era a mesma distração dos últimos dias. Era algo mais intenso, mais presente. Ele me cumprimentou como sempre, mas havia algo nos olhos dele. Uma determinação, uma urgência. A gente começou o treino. Peito e tríceps naquele dia. Exercícios pesados que exigiam foco. Tiago estava mais sério que o normal, concentrado. Quando chegou a hora do supino, ele carregou a barra com mais peso do que o usual. Bem mais. Eu olhei para ele, surpreso. Estás maluco? Essa carga está muito pesada para ti, eu falei. Ele me olhou e respondeu, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Eu preciso que você me dê apoio. Confia em mim. Algo no tom dele me fez calar. Eu só assenti. Fui para a posição de apoio, atrás da barra, pronto para segurar se ele não conseguisse. Ele deitou no banco, agarrou a barra, respirou fundo. E foi então que eu soube que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Eu não sabia ainda o que era, mas cada célula do meu corpo estava em alerta, como se a vida estivesse me dizendo: presta atenção, este momento importa. Este momento é o divisor de águas entre o antes e o depois. Tiago levantou a barra, e enquanto ele descia lentamente para o peito,
com os músculos tremendo pelo esforço. Eu não conseguia tirar os olhos dele, do suor na testa dele, da concentração no rosto dele, da vulnerabilidade naquele momento. E eu não fazia ideia de que dali a alguns segundos ele ia sussurrar as palavras que iam parar o tempo, desmontar todas as minhas certezas e me jogar num território completamente desconhecido. Porque às vezes, as coisas mais importantes da nossa vida acontecem nos lugares mais inesperados. E às vezes, a pessoa que a gente acha que conhece tão bem guarda segredos que podem mudar tudo. A próxima vez que nos encontramos, ele me pediu para dar apoio num levantamento ainda mais pesado. E eu deveria ter percebido que algo estava vindo, mas nada poderia ter me preparado para o que estava prestes a acontecer. A respiração dele estava perto. Tão perto que eu conseguia sentir o calor dela contra meu rosto, enquanto ele empurrava a barra para cima, os músculos do peito tremendo sob o esforço. Eu estava ali, as mãos logo abaixo da barra, pronto para segurar caso ele precisasse. Mas o que me segurava era outra coisa completamente diferente. A confiança. A confiança absoluta que ele depositava em mim naquele momento. Como se não houvesse ninguém mais no mundo em quem ele confiasse tanto. E eu estava gostando daquilo tudo muito mais do que deveria. Quando ele terminou a última série e se sentou no banco, passando a mão pelo cabelo suado, eu me afastei rapidinho. Como se a distância pudesse apagar o que eu tinha acabado de sentir. Como se eu conseguisse fingir que não tinha percebido o quanto eu queria ficar ali, perto dele, por mais tempo do que o necessário. Ele olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso fácil, desarmado, que sempre me deixava sem reação. Valeu, cara. Você é foda pra fazer isso. Eu ri. Um riso nervoso, meio sem graça. Tranquilo. É pra isso que a gente tá aqui. Mas não era tranquilo. Nada era tranquilo. Porque naquele momento eu me dei conta de algo que vinha tentando ignorar há semanas. Eu estava completamente apaixonado pelo meu melhor amigo. E não tinha a menor ideia do que fazer com isso. A gente sempre teve essa conexão. Desde o primeiro dia em que a gente se encontrou na academia, quando ele pediu ajuda com um exercício e eu, meio tímido, meio sem jeito, mostrei como fazer. A partir dali, viramos amigos de treino. E depois, simplesmente amigos. Do tipo que se fala todo dia, que se encontra fora da academia, que compartilha coisas que não compartilha com mais ninguém. Mas ali, naquele dia, alguma coisa mudou. Ou talvez não. Talvez a mudança tenha sido só dentro de mim. Talvez eu tenha finalmente deixado de negar o que sempre esteve ali, escondido embaixo de cada risada, de cada conversa, de cada olhar que durava um segundo a mais do que deveria. Depois do treino, a gente foi pro vestiário como sempre. Mas dessa vez ele demorou. Ficou ali, sentado no banco, olhando pro celular sem realmente olhar. Eu percebi porque eu também estava fazendo a mesma coisa. Fingindo que estava ocupado quando na verdade estava só, esperando. Ei, ele disse de repente, levantando os olhos. Tens algo pra fazer agora? Eu pisquei, surpreso. Agora? Sim, não sei. A gente podia tomar um café. Ou não sei, só conversar mais um bocado. Não sei, pá, acho que a gente nunca conversa direito aqui. Sempre tem gente, sempre tem barulho. Meu coração acelerou. Era só um convite pra um café. Só isso, mas parecia mais. Ou eu queria que parecesse mais. Claro, cara. Vamos. A gente foi pra um café pequeno perto da academia. Um lugar mais tranquilo, meio escondido, onde quase não tinha ninguém. Eu nunca tinha ido lá, mas ele parecia conhecer. A gente se sentou numa mesa no canto, e eu tentei parecer casual, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Mas não era normal. Nada daquilo era normal pra mim. Porque cada vez que ele falava, cada vez que ele olhava pra mim, eu sentia aquela onda de calor subir pelo peito, aquele aperto no estômago que eu não conseguia controlar. Ele começou a falar sobre trabalho, sobre como estava se sentindo meio perdido ultimamente. Como se tivesse preso numa rotina que não fazia mais sentido. E eu escutei. Escutei cada palavra, cada pausa, cada suspiro. Sabes aquela sensação de que estás a fazer tudo bem, mas nada parece bem? Ele disse, mexendo no café sem beber. Tipo, tenho um emprego bom, uma vida boa, mas... não sei, parece que falta algo. E não sei o quê. Eu queria dizer que entendia. Queria dizer que eu também me sentia assim às vezes. Mas fiquei calado. Porque o que eu realmente queria era perguntar. Será que o que falta sou eu? Mas não perguntei. Claro que não. Tenho pensado bastante sobre o que me faz feliz. Ele continuou. E dessa vez, olhou direto para mim. Sobre o que realmente importa. Mas ainda não descubro. Aquilo ficou no ar. Uma frase que parecia carregar algo mais. Um peso invisível que eu sentia, mas não conseguia tocar. E eu fiquei ali, preso entre querer saber mais e ter medo de saber demais. Você vai descobrir. Foi tudo que consegui dizer. Ele sorriu. Um sorriso triste, meio derrotado. Espero que sim. A gente ficou ali por mais de 1 hora. Conversando sobre nada e sobre tudo.
E em algum momento, enquanto ele falava sobre uma viagem que queria fazer, ele estendeu a mão e tocou meu braço. Só isso, um toque rápido, casual, como quem enfatiza algo no meio de uma frase. Mas eu senti aquele toque em cada célula do meu corpo, como se ele tivesse acendido algo que eu não sabia que existia. E quando ele segurou meu olhar por mais tempo do que o necessário, quando ele não desviou os olhos mesmo depois que a frase terminou, eu soube. Eu soube que não era só eu. Não podia ser, ou era. Ou eu estava me enganando? Será que eu estava vendo coisas que não existiam só porque eu queria que existissem? A gente se despediu e eu voltei para casa num estado que só posso descrever como confusão total. Meu coração batendo rápido demais, minha cabeça girando rápido demais. E aquela sensação constante de que eu tinha acabado de viver algo importante, mas não sabia exatamente o que. Nos dias seguintes a gente continuou treinando juntos. Mas alguma coisa tinha mudado, pelo menos para mim. Cada vez que ele chegava perto, cada vez que ele sorria, cada vez que nossos olhos se encontravam, eu sentia aquele aperto no peito. E o pior, eu percebi que estava ficando óbvio. Eu estava deixando transparecer, na forma como eu olhava para ele, na forma como eu demorava um segundo a mais para responder quando ele falava, na forma como eu sempre encontrava uma desculpa para ficar por perto. Um dia, a gente estava fazendo supino de novo. Ele estava na barra, eu estava fazendo a segurança. E quando ele terminou e se sentou, ofegante, ele passou a mão pelo rosto e olhou para mim com aquele olhar que eu não conseguia decifrar. És um gajo incrível, sabias? Eu congelei. Não esperava aquilo. Não sabia o que responder. Como é que é? Foi tudo que consegui dizer, tentando soar casual, mas falhando completamente. Não sei, pá. Estás sempre aqui. Sempre disponível. Sempre presente. É raro encontrar alguém assim. Meu coração disparou. Era um elogio. Só um elogio. Mas parecia muito mais do que isso. Parecia uma porta se abrindo. Ou eu queria que parecesse. Tu também és, pá, respondi meio desajeitado. A gente tem uma ligação especial. Ele sorriu. E dessa vez, o sorriso era diferente. Mais suave, mais íntimo. Temos sim. A gente tem. E naquele momento eu soube. Eu soube que não podia continuar assim. Não podia ficar ali, preso nesse limbo, sem saber se o que eu sentia era correspondido ou se eu estava vivendo uma ilusão. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo. Medo de perguntar, medo de saber, medo de estragar tudo. Porque se eu falasse, se eu colocasse pra fora o que eu estava sentindo, o que aconteceria? A gente perderia a amizade? Ele se afastaria? Ou ele diria que sentia o mesmo? Eu não sabia. E o não saber era o que mais me matava. Mas alguns dias se passaram. E eu comecei a perceber que não conseguia mais controlar o que estava sentindo. Cada vez que eu via ele, meu coração acelerava. Cada vez que ele sorria pra mim, eu sentia aquela onda de calor. E cada vez que a gente ficava sozinho, eu sentia uma tensão no ar que não conseguia ignorar. Um dia a gente estava treinando numa área mais vazia da academia. Era mais tarde do que o normal, quase não tinha ninguém. E ele estava fazendo um exercício de costas, concentrado, suando. Eu estava por perto, fingindo que estava alongando, mas na verdade só olhando. Olhando a forma como os músculos dele se moviam. A forma como ele respirava. A forma como ele mordia o lábio quando estava no esforço máximo. E quando ele terminou e olhou para mim, ele me pegou olhando. Me pegou completamente. Não deu tempo de desviar o olhar, de fingir que estava vendo outra coisa. Ele não desviou também. Só ficou ali me olhando de volta. E então ele sorriu. Um sorriso lento, quase sabendo. Como se ele tivesse entendido exatamente o que estava acontecendo. E aquele sorriso não era o sorriso de um amigo? Ou eu estava imaginando? Tava vendo coisas onde não tinha nada? Será que eu estava ficando louco? Eu não aguentava mais. Não aguentava mais aquela incerteza, aquela tensão, aquele medo constante de que eu estava prestes a estragar tudo. Então eu fiz a única coisa que parecia fazer sentido naquele momento. Eu comecei a me afastar. Não de forma óbvia. Não de forma dramática. Mas aos poucos. Comecei a evitar treinar nos mesmos horários. Comecei a demorar mais para responder as mensagens. Comecei a arranjar desculpas para não sair depois do treino. Porque se eu não conseguia controlar o que eu sentia, pelo menos eu conseguia controlar a situação. Pelo menos eu conseguia me proteger. Proteger a gente. Proteger a amizade que a gente tinha. Mas ele percebeu. Claro que percebeu. Porque ele sempre percebia tudo. No terceiro dia do meu sumiço, ele me mandou uma mensagem. Está tudo bem? Desapareceste. Eu respondi com algo vago. Algo sobre trabalho, sobre estar ocupado. Mas ele não aceitou. Precisamos conversar. Estás estranho. E então, antes que eu pudesse inventar outra desculpa, ele disse: Vou aí à tua casa, hoje, depois do trabalho. Meu coração quase parou. Ele ia na minha casa. A gente nunca tinha feito isso antes.
Sempre nos encontrávamos na academia, ou no café, ou em algum lugar público. Mas nunca na casa um do outro. E agora ele ia. E eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer quando ele chegasse. Ele estava na minha porta, parado ali, com aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Uma mistura de determinação e algo que parecia mágoa, não sei. Só sei que ele era a última pessoa que eu esperava ver naquele momento. A última pessoa que eu conseguia encarar. Porque na minha cabeça, se eu não o visse, se eu não falasse com ele, talvez aquilo tudo desaparecesse. Aquele nó no peito, aquela vontade de estar perto dele, aquela sensação de que algo estava mudando dentro de mim, e eu não tinha controle nenhum sobre isso. Mas ele estava ali. E pelos olhos dele, eu vi que fugir não era mais uma opção. Posso entrar? A voz dele era firme, mas havia uma tensão ali que eu nunca tinha ouvido antes. Eu dei um passo para o lado, meio sem saber o que fazer. Meio querendo que aquilo fosse só um pesadelo do qual eu pudesse acordar. Ele entrou, e de repente meu apartamento pareceu menor, o ar mais pesado, como se cada centímetro de espaço estivesse carregado de coisas que nenhum de nós queria dizer. Fechei a porta devagar. Aquele som, o clique da porta se fechando, pareceu o som mais alto do mundo. Tens me evitado. Ele não fez uma pergunta. Foi uma afirmação, como se ele já soubesse exatamente o que eu tinha feito e por quê. Não, só tenho estado ocupado. Minha voz saiu fraca, quase patética. Nem eu acreditei na minha desculpa. Ele riu, um riso curto sem humor nenhum. Ocupado, claro. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer palavra. Ficamos ali parados, ele de frente para mim, eu sem conseguir olhar nos olhos dele. Eu queria tanto que ele fosse embora. E ao mesmo tempo queria tanto que ele ficasse. Por quê? A pergunta dele veio baixa, mas firme. Por que estás me evitando? Preciso saber. Eu senti o coração disparar. Aquele tipo de batida forte, desesperada, que parece que vai explodir no peito. Não é nada, sério, só. Não me venhas com desculpas fracas. A voz dele subiu um pouco. Não era raiva, era frustração. A gente era amigos, pá. A gente passava horas juntos na academia, depois da academia, a gente ria, conversávamos sobre tudo. E de repente tu desapareces? Sem explicação? Achas que eu não notei? Eu não sabia o que dizer. Cada palavra que eu tentava formar parecia errada. Parecia uma mentira, porque no fundo ele tinha razão. Eu tinha sumido. Eu tinha fugido. Eu só precisava de um tempo. Foi tudo que eu consegui murmurar. Tempo pra quê? Ele deu um passo na minha direção. Eu senti meu corpo inteiro ficar tenso. Tempo pra quê, hein? Pra fingir que a gente não existe? Pra fingir que a nossa amizade não significa nada? Não é isso! A resposta saiu mais alta do que eu pretendia. Mais desesperada. Não é? Tu não entendes? Então explica-me. Ele levantou os braços exasperado. Explica-me por que estou aqui, tentando perceber o que raio se passou, e tu nem consegues me olhar a cara. E ele estava certo. Eu não conseguia, porque olhar para ele significava encarar tudo o que eu estava sentindo. E eu estava tão cansado de fugir, tão cansado de mentir para mim mesmo. Senta, eu sussurrei. Por favor, só, senta. Ele hesitou por um segundo, mas depois caminhou até o sofá e se sentou. Eu fiquei em pé por mais um momento, tentando juntar coragem, tentando encontrar as palavras certas. Mas não existem palavras certas para isso. Existem? Sentei do outro lado do sofá, mantendo uma distância segura, como se aquele espaço entre nós fosse me proteger do que estava prestes a acontecer. Eu não sei como te explicar. Comecei devagar, olhando para as minhas mãos. Eu não sei nem como explicar para mim mesmo. Tenta. A voz dele estava mais suave agora. Menos acusadora, mais preocupada. Respirei fundo. Precisei me afastar porque estar perto de ti estava me confundindo. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Eu podia sentir os olhos dele em mim, mas não conseguia levantar a cabeça. Confundindo como? Ele perguntou baixinho. Sabes como? Minha voz tremeu. Tens que saber. Preciso que me digas. E ali estava. O momento que eu mais temia. O momento em que eu teria que colocar em palavras tudo aquilo que eu tinha tentado enterrar, esconder, negar. Mas olhando para ele, vendo a expressão no rosto dele, eu percebi que eu não aguentava mais carregar aquilo sozinho. Não consigo ficar perto de ti porque... Minha voz falhou. Eu respirei de novo, mais fundo dessa vez. Porque estar perto de ti me faz sentir coisas que não deveria sentir. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Podia sentir cada segundo passando como uma eternidade. Que tipo de coisas? A voz dele era quase um sussurro agora. Eu finalmente levantei os olhos. E quando nossos olhares se cruzaram, foi como se tudo desmoronasse. Todo o medo, toda a vergonha, tudo que eu tinha segurado por tanto tempo. Sabes que tipo de coisas?
eu disse, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Tento não pensar nisso. Tento ignorar. Mas cada vez que ris, cada vez que me olhas, cada vez que tocas em mim sem querer na academia, eu sinto. E sei que é errado. Sei que não deveria ser assim. Mas não consigo controlar. Ele não disse nada. E aquele silêncio foi a coisa mais agonizante que eu já senti na vida. Porque eu tinha acabado de colocar meu coração pra fora, completamente exposto, completamente vulnerável, e ele não estava dizendo nada. Eu estava prestes a levantar, prestes a pedir pra ele ir embora, quando ele finalmente falou. Achas que és apenas tu? A voz dele estava tensa, carregada de algo que eu não conseguia identificar. Eu pisquei, confuso. O quê? Achas que és só tu que estás sentindo isto? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu já tinha visto 1000 vezes, mas que agora parecia diferente. Parecia desesperado. Achas que és o único que tem estado confuso? Que tem tentado perceber o que raio está acontecendo? Meu coração parou. Literalmente parou. Eu não entendo. Ele me olhou, e havia algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes. Medo? Vulnerabilidade? Algo cru e verdadeiro que me fez esquecer como respirar. Também tenho estado confuso, ele disse, e cada palavra parecia custar um esforço imenso. Também tenho sentido coisas que não sei como lidar. O que estás-me a dizer? Eu mal consegui formar as palavras. Estou a dizer que... Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Que não és o único que tem questionado coisas. Que também tenho ficado acordado à noite a tentar perceber por que penso tanto em ti. Por que fico à tua procura na academia? Porque quando desapareceste, senti como se algo tivesse sido arrancado de mim. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não conseguia processar. Era como se meu cérebro tivesse simplesmente desligado, incapaz de lidar com a informação. Mas você... Eu comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Eu sei, ele disse, antecipando minha pergunta. Sei que não faz sentido. Sei que isto complica tudo, mas não consigo mais fingir que não existe. Ficamos ali, sentados no sofá, com aquela confissão pairando entre nós como algo tangível. Algo que mudava tudo. Não sei o que fazer com isto. Eu sussurrei. Também não, ele admitiu. Mas sei que fingir que não existe não está a resultar. Pelo menos não pra mim. Eu senti as lágrimas finalmente caírem. Lágrimas de alívio, de medo, de algo que eu não conseguia nem nomear. Porque pela primeira vez, eu não estava sozinho naquilo. Pela primeira vez, alguém mais entendia. O que a gente faz agora? Perguntei, minha voz quebrando. Ele ficou quieto por um momento, pensando. Depois, ele se levantou do sofá. Por um segundo, eu pensei que ele fosse embora. Que ele fosse fugir assim como eu tinha fugido. Mas ele não foi até a porta. Ele parou na frente de mim, olhando para baixo, para mim. Amanhã, ele disse. Vem pra academia amanhã. Eu pisquei, confuso. Pra quê? Porque preciso te mostrar algo, ele disse. Não apenas te dizer, te mostrar. Mostrar o quê? Ele balançou a cabeça. Vais perceber quando chegares lá, só, por favor. Aparece amanhã. Havia algo na voz dele. Algo que fazia meu coração acelerar de novo. Algo que parecia uma promessa. Ou talvez um ultimato. Tá bem. Eu disse porque não conseguia dizer mais nada. Eu vou. Ele assentiu, e por um momento pareceu que ele ia dizer mais alguma coisa. Mas só se virou e caminhou até a porta. Quando ele abriu a porta, ele parou. Olhou para trás para mim. Não queria que fosse assim, ele disse, a voz baixa. Não queria que isto doesse tanto. Eu sei. Eu respondi. E então ele saiu, fechando a porta atrás de si. Eu fiquei ali, sentado no sofá, olhando para a porta fechada. Meu apartamento estava silencioso de novo. Mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio pesado de antes. Era um silêncio cheio de possibilidades. Cheio de perguntas sem resposta. O que ele ia me mostrar? O que aquilo significava? Por que a academia? Por que amanhã? Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, repassando cada palavra que ele tinha dito. Cada olhar, cada pausa. Ele também estava confuso. Ele também sentia alguma coisa. Mas o que exatamente? E o que ele queria me mostrar? Quando o sol finalmente nasceu, eu já estava acordado há horas. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava a 1000 por hora. Eu tomei banho, me vesti, tentei comer alguma coisa, mas não consegui. O nó no estômago estava apertado demais. Peguei minha mochila da academia e saí de casa. A caminhada até lá pareceu durar uma eternidade. Cada passo era carregado de ansiedade, de expectativa, de medo. Eu não sabia o que estava prestes a encontrar. Não sabia o que ele ia me dizer ou me mostrar. Quando empurrei a porta da academia e entrei, o ar-condicionado me atingiu como sempre. O cheiro familiar de borracha e suor, o som de pesos batendo, tudo tão normal, tão igual a todos os outros dias.
Mas não era igual. Nada era mais igual. E então eu o vi. Ele estava lá, perto do supino, esperando. Como se soubesse exatamente quando eu ia chegar. Como se tivesse estado ali desde o amanhecer, só esperando por mim. Nossos olhos se encontraram. E naquele momento, o mundo inteiro pareceu parar. Ele fez um gesto com a cabeça. Uma indicação para que eu me aproximasse. Eu caminhei até ele, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Quando cheguei perto, ele não disse nada. Apenas deitou no banco do supino, as mãos envolvendo a barra. E então, enquanto ele se preparava para levantar o peso, ele olhou para mim e sussurrou algo. Algo tão baixo que eu quase não conseguia ouvir. Mas eu ouvi, e foi naquele momento que tudo mudou. Quando entrei na academia naquela tarde, o mundo parecia ter diminuído até caber apenas nós dois. Ele estava lá, esperando perto do supino. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, não havia aquele sorriso confiante no rosto dele. Ele estava nervoso. Eu podia ver nas mãos inquietas, no jeito como ele ajustava e reajustava o peso na barra, nos olhos que me procuravam e desviavam a cada segundo. "Você chegou", ele disse, e a voz dele saiu diferente, trêmula. Eu nunca tinha ouvido aquilo antes. "Eu sempre chego", respondi, tentando parecer normal, mas minha própria voz me traiu. Eu estava tão nervoso quanto ele, talvez até mais. Ele deu um meio sorriso forçado e apontou para o banco. "Preciso que você me ajude hoje. Vou fazer pesado." Pesado, claro. Como se o peso na barra fosse a única coisa pesada naquele momento. Me posicionei atrás dele, exatamente como tinha feito centenas de vezes antes. Mas desta vez era diferente. Cada centímetro entre nós parecia eletrificado. Eu podia sentir o calor do corpo dele antes mesmo de ele se deitar no banco. Quando ele se ajeitou embaixo da barra, ficamos tão próximos que eu conseguia ouvir a respiração dele mudando de ritmo. "Pronto?" perguntei. E minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ele colocou as mãos na barra, dedos se ajustando na pegada. Eu vi os músculos do pescoço dele se tensionarem. "Sim", ele disse, mas não tirou a barra do suporte já. Ficou ali, segurando, como se estivesse a reunir coragem para algo muito maior do que levantar peso. E então ele começou. A primeira repetição foi limpa, controlada. Eu segurei a barra levemente, meus dedos apenas por precaução, meu rosto a poucos centímetros do dele. A segunda repetição veio mais devagar. Na terceira, eu podia sentir os músculos dele trabalhando, o esforço, a tensão. Meu coração estava batendo tão forte que eu não sabia se era o meu ou o dele. Talvez os dois. Talvez tivéssemos sincronizado sem perceber. Na quarta repetição, quando ele abaixou a barra até quase tocar o peito, ele olhou diretamente para mim. Nossos olhos se encontraram, e naquele segundo, o mundo inteiro desapareceu. A academia, o barulho dos pesos batendo, as pessoas ao redor, tudo evaporou. Éramos só nós, naquela proximidade impossível, naquele momento suspenso no tempo. E então ele sussurrou. As palavras saíram tão baixo que eu quase não ouvi por cima do meu próprio coração martelando no peito. Mas eu ouvi, cada sílaba, cada pausa, cada tremor na voz dele. "Não consigo parar de pensar em ti. O tempo parou." Não é uma expressão. O tempo literalmente parou. Eu podia sentir tudo com uma clareza dolorosa. O ar-condicionado gelado na minha pele suada, o cheiro do desodorante dele misturado com esforço físico, a textura fria da barra de metal sob os meus dedos, a respiração dele contra o meu rosto. Ele continuou, ainda segurando a barra no peito, olhos fixos nos meus. Tentei lutar contra isto. Tentei me convencer de que era só amizade. Mas não é mais. E talvez nunca tenha sido. Minha mente não conseguia processar. Estava ouvindo as palavras, mas elas pareciam vir de muito longe e muito perto ao mesmo tempo. Impossível e real. Sonho e verdade. "Estou apaixonado por ti", ele disse, e a voz dele quebrou na última palavra. "Faz meses que estou. Cada treino, cada conversa, cada vez que rias de alguma coisa idiota que eu falava, me apaixonava um pouco mais. E tive tanto medo de admitir isto que quase enlouqueci. Eu não conseguia falar. Não conseguia me mexer. A barra ainda estava suspensa entre nós. Ele ainda estava segurando, mas nada disso importava. Todo medo, toda dúvida, todo momento que passei me sentindo sozinho nesse sentimento, me culpando, me odiando por sentir algo que eu achava impossível, absurdo, unilateral, tudo isso se desintegrou de uma vez. Ele sentiu o mesmo. O tempo todo. Ele sentiu o mesmo. "Ajuda-me a colocar isto de volta", ele disse finalmente, e sua voz estava rouca de emoção. Minhas mãos se moveram automaticamente, ajudando-o a erguer a barra e encaixá-la no suporte. O som metálico ecoou, mas parecia abafado, distante. Ele se sentou no banco, e eu dei um passo para trás,
ainda a processar, ainda tentando acreditar que aquilo estava a acontecer realmente. Ele limpou o rosto com a toalha, mas não era só suor. Vi quando ele virou rapidamente para esconder que os olhos dele estavam úmidos. Desculpa, ele disse, a voz falhando. Não queria te colocar nessa posição. Sei que és meu amigo, sei que isto complica tudo, mas não aguentava mais ficar a fingir que... Achei que estava a enlouquecer. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Achei que era só eu, que estava sozinho nisto. Ele ergueu os olhos, e pela primeira vez, eu vi ali tudo o que eu sentia refletido de volta. Medo, esperança, vulnerabilidade absoluta. Não estás sozinho, eu disse, e minha própria voz tremeu. Nunca estiveste. Passei meses a odiar-me por sentir isto. Passei noites inteiras sem dormir, pensando em ti, em nós, no que isto significava. Tive tanto medo de te perder que quase me perdi a mim mesmo. Vi quando ele percebeu. Quando a compreensão bateu. Quando ele entendeu que não estava sozinho, que aquilo que ele sentia era correspondido, que os meses de luta interna, de negação, de medo, não tinham sido só dele. A sério? Ele perguntou. E havia tanto alívio na voz dele que quase me partiu. Tu também? Desde o primeiro mês que a gente começou a treinar junto, admiti, sentindo o peso de meses de segredo finalmente saindo dos meus ombros. Talvez antes disso. Não sei ao certo quando começou, mas sei quando percebi que não ia conseguir esconder mais. Foi quando me convidaste para jantar depois do treino e passaste a noite inteira a contar-me sobre os teus sonhos, os teus medos, as tuas cicatrizes. Olhei para ti e pensei, é isto, é esta pessoa. E entrei em pânico. Por que não disseste nada? Ele perguntou, inclinando-se para a frente, os olhos fixos em mim com uma intensidade que me fazia sentir completamente exposto e completamente seguro ao mesmo tempo. Porque disseste que eras hétero, eu respondi. A verdade crua e simples saindo sem filtro. Porque falava de miúdas, de ex-namoradas, de como a tua família esperava que casasses e tivesses filhos. Porque não queria ser a pessoa que destruía a nossa amizade por causa de sentimentos que tinha a certeza que eram só meus. Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que eu já conhecia tão bem. Pensei que era hétero, ele disse. Juro que pensei. E depois te conheci e tudo mudou. Cada certeza que tinha sobre mim mesmo, sobre o que queria, sobre quem era, tudo desmoronou e se reconstruiu à tua volta. Havia pessoas passando ao nosso redor, a academia continuava funcionando, o mundo continuava girando, mas nós estávamos em uma bolha completamente separada. Uma realidade paralela onde só existiam nós dois e a verdade nua que finalmente estávamos dizendo. Vamos sair daqui, ele disse de repente se levantando. Não consigo ter essa conversa aqui. Preciso de um lugar mais privado. Pegamos nossas coisas e fomos para os vestiários. A área dos chuveiros estava vazia, aquele horário morto entre o rush do almoço e o da noite. Ficamos ali, entre os armários de metal e o cheiro de sabonete masculino. E pela primeira vez, não tinha ninguém para nos ver, ninguém para nos julgar, ninguém para nos interromper. Ele se virou para mim e desta vez não havia distância entre nós. Nada de banco de supino, nada de barra de ferro, nada de desculpas ou proteções. Só nós. Eu preciso que você saiba de uma coisa, ele disse, a voz baixa mas firme. Eu nunca senti isso por ninguém, homem ou mulher. O que eu sinto por você não tem gênero, não tem categoria, não tem explicação lógica. É só real, profundamente, assustadoramente real. Eu sei, eu disse porque eu sabia. Porque eu sentia a mesma coisa. Eu também nunca senti isso antes. Essa intensidade. Essa certeza mesmo no meio do medo. Ele deu um passo à frente. E de repente estávamos tão próximos que eu podia contar as sardas no rosto dele. Ver as pequenas linhas ao redor dos olhos. Sentir o calor irradiando da pele dele. Posso? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Eu não confiei na minha voz para responder. Então apenas acenei com a cabeça. E então ele me beijou. Não foi dramático. Não foi cinematográfico. Foi suave, hesitante, como se ambos estivéssemos testando a realidade daquele momento, verificando se isso era mesmo verdade ou se acordaríamos a qualquer segundo. Seus lábios eram quentes, e o beijo tinha gosto de vulnerabilidade, de coragem, de meses de desejo reprimido finalmente encontrando vazão. Quando nos separamos, ambos estávamos tremendo. Isso é real? Ele perguntou, testa encostada na minha, olhos fechados. Por favor, me diz que isso é real. É real, eu disse, minhas próprias mãos encontrando os ombros dele, precisando daquela ancoragem física para acreditar que não estava sonhando. Está acontecendo. Finalmente está acontecendo. Ele abriu os olhos e o que eu vi ali me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Alívio, felicidade pura.
e algo mais profundo que não tinha nome, mas que eu reconhecia porque sentia a mesma coisa. Eu tive tanto medo de te perder, ele admitiu, a voz quebrando. Nossa amizade é tão importante para mim. Você é tão importante para mim. E eu pensei que se eu admitisse isso, se eu dissesse a verdade, você fugiria correndo e eu perderia a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você não vai me perder, eu prometi. E era uma promessa que eu fazia com cada fibra do meu ser. Não agora. Não depois disso. Não nunca. Ele me abraçou então, com força, desesperadamente, como se estivesse se certificando de que eu era sólido, real, presente. E eu retribuí com a mesma intensidade, sentindo o corpo dele contra o meu, o coração dele batendo no ritmo do meu, a respiração dele sincronizando com a minha. Quanto tempo a gente desperdiçou? Ele perguntou contra o meu ombro. Quantas noites eu passei sozinho desejando estar com você, e você estava lá, sentindo a mesma coisa? Não importa mais, eu disse porque era verdade. A gente se encontrou. Finalmente nos encontramos de verdade. Ficamos assim por um tempo que poderia ter sido minutos ou horas. Não importava. O mundo lá fora podia esperar. As complicações, as dúvidas sobre o futuro, as conversas difíceis que teríamos que ter, tudo isso podia esperar. Porque naquele momento, pela primeira vez em meses, talvez pela primeira vez na vida, eu estava exatamente onde deveria estar. Quando finalmente nos separamos, ele segurou meu rosto entre as mãos e me olhou com uma seriedade que me atravessou. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu. Nunca estive como um homem. Nunca planejei isso. Mas eu quero tentar, por você, por nós. Eu quero descobrir como fazer isso funcionar. Ninguém sabe como fazer isso funcionar, eu disse, sorrindo pela primeira vez. A gente descobre junto. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, ele repetiu, como se estivesse gravando aquilo na memória. E então ele sorriu também. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem, mas que agora tinha um significado completamente novo. Não era mais o sorriso do meu amigo de treino. Era o sorriso de alguém que me amava, que tinha admitido, que estava ali, vulnerável e corajoso e completamente meu. A gente precisa conversar sobre muita coisa, ele disse, a realidade começando a entrar. Minha família, meus amigos, o que isso significa para nós? Como a gente vai lidar com isso publicamente? Eu sei, eu disse, mas não agora. Agora eu só quero ficar aqui com você e processar o fato de que isso está realmente acontecendo. Ele concordou, e nos sentamos no banco entre os armários, lado a lado, ombros se tocando, mãos entrelaçadas. O peso que carregávamos por tanto tempo tinha finalmente saído. As palavras tinham sido ditas. A verdade estava exposta. E ao invés do desastre que ambos temíamos, havia isso. Paz, certeza. A sensação avassaladora de finalmente estar no lugar certo. O que a gente faz agora? Ele perguntou depois de um longo silêncio. E essa era a pergunta, não era? A confissão tinha acontecido. O beijo tinha acontecido. Nós tínhamos acontecido. Mas o mundo lá fora continuava existindo, com todas as suas complicações, suas exigências, seus julgamentos. Agora, eu disse apertando a mão dele, a gente enfrenta tudo que vier. Juntos. Ele virou o rosto para mim, e vi naquele olhar toda a promessa de um futuro que ainda não sabíamos como seria, mas que queríamos descobrir. Juntos. Juntos. Ele repetiu, e selou aquela palavra com outro beijo. Este mais confiante, mais certo, mais nosso. Porque não importava quantas conversas difíceis viessem pela frente. Não importava quantas explicações teríamos que dar, quantos olhares enfrentaríamos, quantos obstáculos surgiram no caminho. Aquele momento ali, aquela confissão, aquela conexão entre nós, era real, indestrutível. A fundação sobre a qual construiríamos tudo o que viesse depois. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo, porque ele estava comigo, e eu estava com ele. E isso, de alguma forma, era tudo que importava. Ficamos ali sentados no carro dele por um tempo que parecia eterno e ao mesmo tempo curto demais. A academia estava fechando, as luzes do estacionamento se apagando uma a uma e nós dois ainda processando o que tinha acabado de acontecer. A confissão dele ainda ecoava na minha cabeça, cada palavra gravada na minha memória como se fosse tatuada. Ele quebrou o silêncio primeiro, a voz tremendo de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Eu nem sei como me chamar mais. Isso faz sentido? A pergunta dele me partiu o coração, porque eu conhecia essa confusão. Eu tinha vivido ela. Aquele momento em que você percebe que tudo que você achava que sabia sobre si mesmo estava errado, ou incompleto, ou simplesmente precisava ser reescrito do zero. Você não precisa ter todas as respostas agora, eu disse, colocando minha mão sobre a dele no câmbio. Sério, não existe um prazo para descobrir quem você é. Ele olhou para a nossa mão,
os dedos se entrelaçando naturalmente, e soltou um riso sem humor. Sempre achei que eu sabia quem eu era. Cara hétero que gostava de academia, de cerveja com os amigos, de futebol no domingo. E agora? Agora tudo parece incerto. Menos você. Você é a única coisa que faz sentido nesse caos todo. Aquilo foi direto no meu peito. Porque eu tinha passado tanto tempo achando que eu era o único confuso nessa história, quando na verdade ele estava lutando com algo muito maior. Ele não estava só descobrindo que gostava de um cara. Ele estava descobrindo uma parte inteira de si mesmo que tinha ficado escondida por 20 e tantos anos. Quer saber o que eu aprendi quando eu me assumi? Eu disse, virando para encará-lo. Que identidade não é uma coisa fixa. Não é uma caixa que você marca e pronto. É um processo. É algo que você descobre aos poucos. E como foi para você? Ele perguntou a voz baixa. Quando você percebeu? Eu suspirei, deixando a memória me levar de volta. Eu tinha 17 anos quando percebi que olhava para os outros meninos de um jeito diferente. Não era só admiração, era atração. E o pânico que isso causou foi avassalador. Porque eu cresci ouvindo que isso era errado, que isso não era normal, que isso não era eu. Lembro de passar meses tentando me convencer do contrário. Tentando forçar interesse em garotas, tentando ser o que todo mundo esperava que eu fosse. Até que um dia, sentado sozinho no meu quarto aos 19 anos, eu simplesmente não consegui mais. A exaustão de fingir era maior que o medo de aceitar. Quando eu finalmente falei em voz alta, eu sou gay para o espelho, foi como se o mundo inteiro tivesse mudado e ao mesmo tempo ficado exatamente igual. Porque eu continuava sendo eu. Só que agora eu era eu de verdade. Foi difícil, eu admiti, voltando para o presente. Muito difícil. Eu tive muito medo de perder todo mundo que eu amava. Medo de ser rejeitado, de ser julgado, de ser sozinho. E você perdeu alguém? Ele perguntou, e eu pude ver o medo nos olhos dele. Alguns, eu disse honestamente. Mas os que ficaram, esses eram os que realmente importavam. E eu ganhei algo muito mais valioso. Eu ganhei a mim mesmo. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo minhas palavras. Eu tenho tanto medo, ele confessou. Medo do que minha família vai pensar. Minha família é tradicional, sabe? Eles têm expectativas. Meu pai sempre fala sobre eu arrumar uma namorada, casar, ter filhos. Como eu vou olhar para ele e dizer que isso nunca vai acontecer do jeito que ele imagina? E você? Eu perguntei suavemente. O que você quer? Ele me olhou, os olhos brilhando com emoção. Eu quero você, mas também não quero decepcionar ninguém. Às vezes, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Viver sua verdade significa decepcionar as expectativas que outras pessoas colocaram em você. E isso não é sua culpa. As expectativas deles nunca foram suas para carregar. Ele assentiu lentamente, mas eu podia ver que ainda estava lutando com isso. E as pessoas no trabalho? Nossos amigos? E se eles pensarem que eu só fiquei gay porque te conheci? Como se você tivesse me transformado ou algo assim. Aquele era um medo que eu também tinha. Porque eu sabia como as pessoas pensavam. Eu sabia que alguns iam olhar para nós e tirar conclusões erradas. Então eles não entenderam nada, eu disse com firmeza. Ninguém vira gay. Você já era quem você é. Você só estava descobrindo isso. E se alguém não consegue entender a diferença, problema deles. Você tem medo? Ele perguntou de repente. De quê? De tudo isso. De nós. De como as pessoas vão reagir. Eu pensei antes de responder porque queria ser honesto. Tenho, eu admiti. Claro que tenho. Tenho medo de que isso seja difícil demais. Tenho medo de te perder. Tenho medo de que o mundo seja cruel com a gente. Mas sabe o que eu tenho mais medo? De viver uma mentira. De fingir que isso não é real só porque é mais fácil. Ele pegou minha mão com as duas dele, apertando forte. Eu não quero fingir, ele disse, a voz mais firme agora. Não quero esconder você. Não quero esconder isso. Então não vamos esconder, eu disse, sentindo uma onda de coragem. Mas também não precisamos contar para o mundo inteiro de uma vez. Podemos ir devagar. Um passo de cada vez. Ele concordou, e eu pude ver um pouco da tensão saindo dos ombros dele. Por onde a gente começa? Ele perguntou. Eu pensei por um momento, e então tive uma ideia. Que tal começar com alguém próximo? Alguém que você confia? Ele hesitou, mas então assentiu. O Bruno, meu melhor amigo desde a escola. Se tem alguém que vai entender, é ele. Então vamos falar com o Bruno, eu disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Decidimos marcar para o dia seguinte. Um café depois do trabalho, algo casual. Mas quando chegou a hora, eu estava tão nervoso quanto ele. Porque essa era a nossa primeira vez sendo honestos sobre nós para alguém de fora. Era um teste. E se o Bruno reagisse mal, como a gente ia lidar com o resto? Nos encontramos em uma cafeteria perto do centro. Bruno já estava lá, acenando quando nos viu entrar. Ele era um cara simpático, sorriso fácil, aquele tipo de pessoa que faz todo mundo se sentir confortável. E aí, caras?
Ele cumprimentou, dando um tapinha nas costas dele. Quanto tempo? E você deve ser o amigo da academia que ele não para de falar. Eu ri nervosamente, apertando a mão de Bruno. Esse sou eu. Sentamos, pedimos café e ficamos conversando sobre trivialidades por alguns minutos. Trabalho, academia, futebol. Mas eu podia ver que ele estava ficando cada vez mais tenso, as mãos tremendo levemente enquanto mexia no copo. Bruno notou também. Cara, tá tudo bem? Você parece nervoso. Ele respirou fundo, olhou para mim brevemente como se pedindo permissão e então olhou de volta para Bruno. Na verdade, eu preciso te contar uma coisa. Bruno franziu a testa, preocupado. Claro, pode falar. Eu tô vendo alguém, ele começou, a voz tremendo. É sério, é real. E é ele. Ele gesticulou na minha direção e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno piscou algumas vezes, processando. Olhou para mim, depois para ele, depois de volta para mim. Espera, Bruno disse lentamente. Vocês dois estão juntos? Tipo, juntos? Sim, ele disse. E eu podia ouvir a mistura de medo e orgulho na voz dele. O silêncio voltou, e cada segundo parecia uma eternidade. Eu segurei minha respiração, esperando, torcendo. E então Bruno soltou um suspiro longo e se recostou na cadeira. Cara, ele disse passando a mão pelo cabelo. Não vou mentir, isso foi uma surpresa. Mas tipo, uma surpresa boa? Boa. Ele repetiu confuso. É, Bruno disse, começando a sorrir. Nunca te vi tão feliz quanto você estava nas últimas semanas. Sempre falando desse cara da academia. Como vocês se conectavam, como você se sentia bem perto dele. Eu achei que você tivesse arrumado uma namorada incrível, mas faz sentido agora. Eu senti meu peito se aquecer. Uma onda de alívio me inundando. Sério? Ele perguntou, a voz cheia de esperança. Sério, Bruno confirmou. Olha, não vou fingir que entendo tudo isso. Nunca imaginei você com um cara. Mas se ele te faz feliz, se isso é real pra você, então é isso que importa. Você é meu amigo, cara. E eu quero que você seja feliz. Eu vi os olhos dele ficarem brilhantes, as lágrimas ameaçando cair. Ele soltou um riso aliviado, e Bruno se inclinou para a frente, batendo no ombro dele. Além do mais, Bruno disse com um sorriso malicioso. Você finalmente arrumou alguém. Já estava achando que você ia morrer sozinho. Nós três rimos, e a tensão finalmente se dissipou completamente. Saindo da cafeteria naquela tarde, eu me senti diferente, mais leve. Porque pela primeira vez não éramos só um segredo entre quatro paredes. Éramos reais. Alguém sabia. Alguém aceitou. E isso mudou tudo. No caminho de volta, ele segurou minha mão no carro, algo que ele nunca tinha feito antes fora de ambientes privados. Se a gente conseguiu sobreviver a contar para o Bruno, ele disse, olhando para mim com aquele sorriso que me derretia. Talvez a gente consiga sobreviver a qualquer coisa. Talvez, eu concordei, apertando a mão dele. Mas mesmo com aquele otimismo, eu sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. A família dele. A minha família. O mundo que não esperava nós dois. E eu tinha medo. Muito medo. Mas pela primeira vez, eu também tinha esperança. Porque quando ele virou para mim antes de me deixar em casa naquela noite e disse: eu não quero esconder isso. Não quero esconder você. Eu soube que ele estava falando sério. E isso significava que nós estávamos juntos nisso. De verdade. Não importava o que viesse depois. Tínhamos nos escondido por semanas desde a confissão. Desde aquele dia na minha casa, quando ele finalmente disse em voz alta o que havia sussurrado no meu ouvido. Era como se estivéssemos vivendo em uma bolha paralela, onde existíamos apenas nós dois, longe do mundo real, longe dos julgamentos, longe das perguntas que ainda não sabíamos responder. Mas bolhas não duram para sempre. E no fundo, ambos sabíamos que era hora de parar de viver nas sombras. Preciso contar para minha família, ele disse uma noite, sua mão entrelaçada na minha enquanto assistíamos um filme que nenhum de nós estava realmente assistindo. Sua voz tremia ligeiramente, mas havia determinação ali. Sobre nós, sobre o que sinto por você. Meu coração disparou, não por medo de que ele estivesse tendo dúvidas, mas por medo pelo que isso significaria para ele. Para nós. Tem certeza? Perguntei, apertando sua mão. Não precisa fazer isso se não estiver pronto. Podemos esperar o tempo que você precisar. Ele se virou para me olhar, e havia aquela mesma intensidade nos olhos dele que eu tinha visto naquele dia na academia, quando o tempo parou. Tenho certeza, ele disse, sorrindo de um jeito nervoso, mas genuíno. Porque não quero mais fingir que você é apenas meu melhor amigo. Você é mais do que isso. E eles merecem saber a verdade. Combinamos que ele contaria primeiro sozinho. Era a família dele, e ele precisava desse momento para si. Mas estar do lado de fora daquela sala, esperando, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz.
Quando finalmente recebi a mensagem dele dizendo "Vem, por favor", meu corpo inteiro tremeu. Entrei na casa dele com as pernas fracas. Seus pais estavam sentados no sofá, o rosto da mãe dele vermelho, como se tivesse chorado. O pai dele olhava para o chão, processando. A irmã mais velha dele estava ao lado da mãe, segurando sua mão. "Oi", eu disse, minha voz saindo mais baixa do que eu esperava. A mãe dele me olhou, e por um segundo, não consegui decifrar o que vi nos olhos dela. Surpresa? Confusão? Mas então ela se levantou e caminhou até mim. "Você cuida bem dele?" Ela perguntou, sua voz carregada de emoção. "Com tudo que tenho", respondi, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Ela assentiu lentamente e então fez algo que eu nunca esperaria. Ela me abraçou, forte, como se estivesse abraçando um filho. "Só queremos que ele seja feliz", ela sussurrou no meu ouvido. "E ele parece feliz quando fala de você." Quando ela se afastou, o pai dele finalmente levantou os olhos. Havia uma seriedade ali, mas não raiva. "Eu não entendo tudo isso", ele admitiu, sua voz rouca. "Não sei se vou entender tão cedo. Mas ele é meu filho. E se você faz ele feliz, então vou aprender a aceitar." Não era perfeito. Não era um abraço caloroso imediato de todo mundo. Mas era real. Era honesto. E era um começo. Quando saímos daquela casa, ele estava diferente. Mais leve. Como se tivesse largado um peso que carregava há anos. "Obrigado", ele disse, segurando minha mão enquanto caminhávamos até o carro. "Por estar aqui. Por não desistir de mim quando eu estava confuso. Por me fazer querer ser corajoso." "Você sempre foi corajoso", respondi, parando para olhar para ele. "Foi você quem sussurrou aquelas palavras, lembra? Você que teve a coragem de admitir o que sentia, mesmo sem saber exatamente o que era." Ele sorriu, e então me puxou para um beijo ali mesmo, na calçada, sob a luz do poste. Não foi escondido. Não foi às pressas. Foi real. Algumas semanas depois, decidimos voltar à academia, o lugar onde tudo começou, onde ele sussurrou no meu ouvido e o tempo parou. Quando entramos juntos pela primeira vez como um casal aberto, senti uma onda de nervosismo, mas ele apertou minha mão e sussurrou: "Juntos, lembra?" E foi exatamente assim. Alguns caras que treinavam com a gente nos cumprimentaram normalmente. Outros olharam por alguns segundos a mais, claramente processando. Mas ninguém disse nada negativo. Na verdade, um dos treinadores mais antigos veio até nós e deu um tapa nas nossas costas. "Sobre hora de vocês dois pararem de enrolar", ele disse com um sorriso irônico. Todo mundo já sabia, de qualquer jeito. Nós rimos. Rimos porque era verdade. Rimos porque o medo que sentíamos era muito maior do que a realidade. Rimos porque estávamos finalmente sendo nós mesmos. Naquela tarde, enquanto treinávamos lado a lado, ele olhou para mim entre as séries e sussurrou: "Eu te amo." Não foi escondido. Não foi em pânico. Foi tranquilo, natural, como deveria ser. "Eu te amo também", respondi-me em voz alta, sem medo. E agora todo mundo pode ouvir. Ele sorriu daquele jeito que me fazia derreter. E então se inclinou para me beijar rapidamente. Ali, no meio da academia, com pessoas ao redor, com a vida acontecendo. Porque não precisávamos mais esconder. Não precisávamos mais sussurrar. Mais tarde, naquela noite, sentados no carro dele no estacionamento da academia, ele ficou em silêncio por um tempo, apenas olhando pela janela. "No que você está pensando?" perguntei. "Em como tudo mudou", ele disse, virando-se para mim. "Lembro de quando você me pediu para ser seu parceiro de treino, e eu disse sim sem pensar duas vezes. Achei que era só uma amizade. Achei que sabia exatamente quem eu era. E agora? Agora eu sei que não tenho todas as respostas", ele admitiu, sua voz suave e honesta. "Ainda não sei exatamente como me rotular. Gay, bi, algo no meio? Mas sabe o que eu sei com certeza?" "O quê?" "Eu te amo. E isso é suficiente. Você é suficiente." Senti as lágrimas queimarem nos meus olhos novamente. Mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. De alívio, de gratidão. "Eu passei tanto tempo com medo de te perder que quase perdi a mim mesmo", eu disse, segurando o rosto dele entre minhas mãos. "Obrigado por ser corajoso o suficiente para sussurrar a verdade. Obrigado por me deixar fazer parte dessa jornada. Obrigado por me esperar", ele respondeu beijando minha testa. "Por me dar tempo para entender. Por não desistir." E então ele sorriu. Aquele sorriso que tinha me conquistado desde o primeiro dia, e sussurrou novamente no meu ouvido, exatamente como fez naquele dia na academia: "Eu te amo." Mas dessa vez, quando ele se afastou, eu respondi em voz alta, para que todo o universo pudesse ouvir: "Eu te amo também." Em voz alta dessa vez. Nós nos beijamos ali, no estacionamento vazio, sob as estrelas, completamente autênticos, completamente nós mesmos. Não havia mais sussurros. Não havia mais segredos. Havia apenas nós, enfrentando o mundo juntos. Sabe aquele momento quando o tempo para?
Quando alguém sussurra algo no seu ouvido e tudo ao seu redor desaparece. Aquele momento me deu uma vida inteira para construir. Não sabemos o que o futuro reserva. Assumir-se é uma jornada, não um destino. Haverá dias difíceis. Haverá pessoas que não vão entender. Haverá momentos de dúvida. Mas também haverá momentos como esse. Momentos de amor, de verdade, de coragem. E nós vamos enfrentar tudo juntos, honestamente, autenticamente, porque é assim que se vive de verdade. Às vezes, as palavras mais assustadoras que sussurramos se tornam as verdades mais lindas que vivemos. E essa é a nossa verdade. A verdade que começou com um sussurro e se transformou em um grito de amor que ecoa em cada batida do nosso coração. Se essa história ressoou com você, se você já teve seu próprio momento de coragem, compartilhe nos comentários. Conte-nos sobre aquele instante em que você decidiu ser autêntico, em que você decidiu amar em voz alta. E se você ainda está esperando por esse momento, saiba que ele vai chegar. E quando chegar, vai valer cada segundo de medo, cada batida acelerada do coração, cada lágrima derramada. Porque no final, o amor autêntico sempre vale a pena. Sempre. Inscreva-se para mais histórias reais de amor, identidade e transformação. Histórias que celebram a coragem de ser quem você realmente é. De amar quem você realmente ama. De viver a vida que você realmente merece.